Vamos lá. Vamos de zap, tem um zapinho. É? Roda aí, Gabi. Bota pra gente. Fábio, a paz do Senhor a todos. Eu queria tirar uma dúvida em relação à mulher. Assim, porque Jesus, quando estava aqui na terra, ele já era um ser humano igual a nós, né? Que tem as suas tentações, as coisas. E por que ele não foi tentado, assim? Deus não permitiu que ele fosse tentado por alguma mulher, assim. Porque nós sabemos que a maioria dos cristãos, pastores, diáconos, cantoras, a maioria dessas pessoas são escandalizadas, né? Por conta aqui de traição, essas coisas. Pessoas famosas que cantavam bem na igreja, pregavam tudo, e depois cometeram adultério com mulheres se dizia de Deus, mas foram pegar adultérios com os próprios amigos, assim cantou. E o porquê que Jesus não foi tentado por mulher, né? Já que ele desceu à terra como um ser humano e sabia todas as limitações do ser humano. E nós bem sabemos que Davi, né, foi um dos que pecou. Ele poderia ter todas as outras mulheres e ficou, né, adulterou com o seu amigo Urias, né? E quando Deus, com Osés também, que Deus, ele não traiu, né? Mas ele fez com que Osés se casasse com uma prostituta, para saber como o povo de Israel estava na presença dele. E Oséias conseguiu amar uma pessoa desse jeito. Eu queria saber, assim, em relação a Jesus, né? Que desceu aqui à terra, não foi tentado, porque eu não vi em nenhum versículo da Bíblia falando sobre isso, que ele foi tentado por mulher, porque essa é a causa da maioria das pessoas, dos homens, né, ser consumido assim pelo pecado, e tem a mulher, tentação, essas coisas, né, tanto faz um trabalho em qualquer lugar, até na própria igreja, na casa de Deus. Aí eu queria saber que o senhor explicasse alguma coisa sobre esse assunto. Fica na paz de Deus. Meu nome é Luiz Terlânio, aqui de Maceió, Alagoas. Luiz, filho, você disse que nunca leu. Jesus foi tentado por mulheres. Realmente não tem essa declaração, então, Jesus vendo passar aquela mulher linda, deslumbrante, ficou sacudido e se estremeceu na alma, desejoso de tê-la, de encontrá-la, de possuí-la. Não tem. Realmente, este texto não está presente na Escritura. Mas se você ler, por exemplo, no texto de Hebreus, na carta aos Hebreus, você vê explicitamente a declaração de que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. E também se diz que ele conheceu toda a fraqueza humana para que ele pudesse ser um sumo sacerdote identificado com todas as nossas fraquezas, de todas as naturezas e de todos os níveis, a fim de que ele fosse sumo sacerdote, segundo o conhecimento empírico e experiencial da tentação, da dor, da aflição, da angústia, do desespero humano. Por isso, leia aí, na Epístola aos Hebreus, leia o capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, são capítulos que lhe dão repetitivamente esta certeza de que ele era tentável e tentado, rodeado de fraquezas, como se diz aqui, e que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, a fim de poder se oferecer sem pecado como intercessor por todos os homens e por todas as fraquezas humanas. Então, eu não sei por que você tem problemas a respeito disso.
Para mim, Jesus seria um alienígena, um anômalo, um doente. Se ele fosse um homem que não tivesse conhecido o desejo por mulher. Assim como ele teve fome, ele teve tesão. Assim como ele teve sede, ele teve tesão. Assim como ele teve o desejo de um abraço, ele também teve desejos de abraços de outra natureza. E ele não atendeu a esses desejos. Foi só o que aconteceu. Embora os desejos tenham estado presentes. Porque ele teve todos os nossos desejos, à nossa semelhança, mas não cedeu a eles, a esses que, em sendo objeto de provocação, sendo por nós objeto também de concessão e de autoindulgência em relação à prática daquilo, nos conduzem à escravidão, ao pecado, ao erro, ao equívoco. Mas ele provou de tudo. Ele teve vontade de matar. Ele teve vontade de quebrar muita gente. Ele teve vontade de possuir. Ele teve vontade de usar um caminho mais curto para chegar aonde queria chegar. Ele teve vontade de violar os meios, usar meios perversos a fim de alcançar os objetivos que ele julgava límpidos ou justos. Mas ele nunca se utilizou da filosofia de que os fins justificavam os meios. Ele, mesmo podendo, renunciou a tudo que podia, mas não deveria. Jesus é aquele com quem Paulo aprende que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm. Que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas edificam. Que todas as coisas nos são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É o ensino, esse é o nível de liberdade que Paulo ensina e é a liberdade que ele sabe que foi vivida e praticada leve, livre e generosamente por Jesus. Tá bom, meu irmão? Um beijo. É que vocês tinham que ler mais, entrar aí no meu portal e ler sobre a humanidade de Jesus. Vamos lá. A humanidade de Jesus. O Jesus de vocês é um ser alienígena que vem do espaço, que não tem nada a ver com a vida. Não, tá aí, ó. 1693 para a humanidade. É coisa demais, a humanidade de Jesus. Olha isso, cara. É. Começa a ler aí, vai escolhendo os melhores, você vai entender e compreender. Vamos lá, Braulinho? Rapaz, eu digitei aqui, o Jesus homem. Será que? 1720. Tem muita coisa em cima disso. Você escreveu o Filho do Homem, né? Vamos ver aqui. O Filho do Homem. O Filho do Homem. Vamos ver aí. Vamos... 1400. Não é moleza, não. É coisa demais. Se escrever Cristo Jesus Homem. Cristo Jesus Homem. Jesus Homem. Jesus Homem. Aí. E aí? 981, melhorou, fica mais baixo. Já fica menos. Fica né? menos. Caraca, velho. Ou então, veja assim, as fraquezas da humanidade de Jesus. As fraquezas da humanidade de Jesus. Aqui, as Então, fraquezas. meu filho, é só para te mostrar. 155. Tem muita coisa para vocês aí. Até essa última, são 155. Você veja a quantidade de material que você tem para ler, linha. selecionar, ver qual é o mais adequado, seguir e entender, tá bom? Beijo.